Bem, irmãos, estávamos ali, né, no estudo, que estava ficando um pouquinho longo, por isso eu encerrei aquela primeira parte, e dando continuidade aqui, ainda sobre essa questão ali que eu estava passando para os irmãos da longevidade dos homens, né, e, e do cumprimento de várias profecias com relação ao milênio. Eu, antes de encerrar aquela parte, eu gostaria de pôr mais alguns versículos para os irmãos, para que os irmãos possam estudar depois aí. Além desse vai ter mais, é claro, mas Isaías 45, 23 diz o seguinte: por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Isso já aconteceu? Não. Por quê? Porque vai acontecer no milênio. Então, quando chegar o milênio, né, o conhecimento da palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor, né, a reverência, o respeito, o temor do Senhor estará em todo ser humano, todos eles, né, adorarão o Senhor aqui, ainda que alguns, poucos, tenham no seu coração, né, já aquela rebeldia, né, mas todos, né, se inclinarão perante o Senhor aqui. Diz também em Abacuque, capítulo 2, versos 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então nós temos aqui o conhecimento. Que conhecimento é? É Bíblia. Né? A Bíblia vai estar presente no milênio. E por ela vai se espalhar todo o conhecimento do Senhor. Todos estudarão a Bíblia lá. Né? Vamos adiante aqui, Romanos 14, verso 11, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Isso já aconteceu? Ainda não. Onde vai acontecer isso? No milênio. Né? Vamos adiante um pouquinho aqui, Filipenses, capítulo 2, versos 10 e 11. Né? Antes de dar a finalização, que tem uma coisa interessante aqui na finalização, mas Filipenses 2, 10 e 11 é o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão em cima nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Né? Isso também vai acontecer lá no milênio também. Né? Isaías 19, de 21 a 25, nos fala que todas as nações viverão pacificamente. A Síria, né? a Síria, o Egito, né? Como diz aqui na palavra de Deus aqui, de Israel, todos viverão como irmãos, que hoje são inimigos tenazes. Né? Principalmente os povos em volta de Israel são inimigos tenazes, Israel quer a destruição de Israel, mas aqui na palavra de Deus, em Isaías 19, 21 a 25, diz exatamente que todos viverão como irmãos. Né? Então nós temos aí, meus irmãos, que essa estrutura interna do milênio é uma estrutura em que as pessoas vão ter longevidade, vão ter paz, vão ter conforto, vão ter tudo que é necessário e benéfico à sua plena existência, sem medo, sem temor, sem choro, sem vela. Tudo dando certo, né? Tudo maravilhoso, e ainda assim alguns vão se rebelar. Mas olha aqui mais alguns textos simples aqui, que eu não vou cantar ele, mas Zacarias 14, 9, de 4 a 9, diz que Jesus vai reinar sobre a terra. Se os irmãos quiserem conferir lá, é literalidade isso aí. Ele vai reinar sobre a terra. Né? Daniel 7, 27, que diz que os santos receberão o reino, ou seja, os santos quem são? A igreja, né? Que vai estar reinando com Cristo durante o milênio. São seres humanos normais? Não. Os santos, né? Os anjos estão com Deus no milênio lá, que somos nós, a igreja que for arrebatada. E vamos ajudar na ministração do Espírito aí. Vou falar um pouquinho sobre isso aí, que eu sei que isso aí deixou uma dúvida sobre a mente dos irmãos aí. Né? E Apocalipse 21 a 3, Satanás será aprisionado nesse período aí. Ou seja, quando diz Satanás será aprisionado, não é só ele, é ele e todo o exército do mal. Todas as hostes do mal, tudo vai estar preso durante esse período aí. Né? Então, o homem vai estar nesse mundo aqui sem nenhuma atuação, nenhuma influência demoníaca ou maligna sobre a sua vida ou sobre o mundo. Tá ok? E Isaías 9, de 1 a 9, nos fala justamente, nos repete aquela situação, né, de que todo ser humano e todos os animais, todos viverão pacificamente e nenhum, nem dos animais, nenhum será perigo para o outro. Nenhum
será danoso pelo outro. Todos viverão pacificamente e felizes dentro de um reinado perfeito, né? Que Deus vai estabelecer nesse mundo aqui. E, finalmente, Apocalipse 20, de 7 a 10, que diz que Satanás será solto, né? Por que será solto? Porque temos aqui aqueles que no seu coração, ainda que não pudessem se rebelar contra ele, porque está reinando com vara de ferro, mas o importante é notar que ele está ali no seu coração, já está rebelado. Então, Deus sabe disso. Então, Deus solta Satanás para que ele possa fazer a sua obra. E ele sabe que já tem corações predispostos a aceitar essa revolta de Satanás. Por isso, Deus solta Satanás para que ele possa arrebanhar esses, né, que em seu coração já se rebelaram, que já se afastaram, né, de Deus ali, estão na benesse desse tempo maravilhoso, mas ainda assim seu coração endurecido pelo desejo até de ter mais do que aquilo que Deus tem dado para ele, de possuir mais daquele, a sua vaidade, né, a sua ambição subiu ao seu coração, independente da influência de Satanás, de tal sorte que quando Satanás é solto e começa a fazer a rebelião, começa a chamar aqueles, vai acontecer exatamente, espelhadamente, aquilo que já aconteceu no céu. Né? De tal maneira que Satanás arrebanhou uma parte do céu, a terça parte do céu, e com isso ele caiu. Quando terminou todo aquele projeto de Deus no céu, né? Quando terminou a redenção do que haveria de acontecer no céu, e quando estava bem definida as situações no céu, então Satanás foi expulso do céu, ele e a terça parte dos anjos, né? Dos demônios que vieram cair, anjos, mas se tornaram demônios, né? Que vieram a cair sobre essa terra aqui. Não é à toa que a Bíblia cita 1/3 dos anjos do céu, não é à toa, isso aí vai ter uma explicação mais tarde aí. O fato é que, voltando aqui um pouquinho aqui, né, os santos receberão o reino. Vamos pensar nisso aqui um pouquinho, reinarão com Cristo no milênio. Ora, por que eles vão reinar com Cristo no milênio? Porque o mundo, ele já não tem mais a influência demoníaca. Na realidade, a administração de todo esse mundo aqui estava na mão de Satanás e todas as suas miríades de demônios, sócios espirituais do mal, potestades, principados, estavam reinando sobre esse mundo aqui e tomando conta de todas as atividades de todas as nações, de todos os povos, de todos os municípios, de todas as pessoas sobre esse mundo aqui, atuando sobre todos eles, né, para levarem eles para o caminho errado, para levarem eles para o inferno, para denegrir a imagem dele, para destruir o homem. Então esse é o trabalho dele. Então estavam nesse mundo aqui justamente para isso aí, para destruir esse mundo aqui. Mas uma vez que Satanás foi preso com todos os seus demônios, com todos os seus anjos, o que aconteceu? Né? Para que nós possamos entender isso, nós vamos perceber o seguinte, que assim como aconteceu no universo, né, que tinha lá todos os representantes do mundo que se apresentavam por Deus, conforme eu expliquei lá no vídeo, né, no estudo do Nossos Irmãos Estão nas Estrelas, né? Então eu mostrei para os irmãos que havia essa hierarquia no céu e havia essa administração dos mundos por aqueles que seriam representantes do mundo e que se apresentavam perante Deus. Assim como no início aqui também eu falei sobre isso aí, que os reinos desse mundo aqui, os povos desse mundo, as nações desse mundo se apresentavam perante o Senhor lá em Jerusalém, né, para louvar o Senhor e pedir conselho para ele, tanto que depuseram as armas e transformaram em paz, em ferramentas, tudo mais, né? Mas, continuando aqui. Então, esses demônios já não agiram, o mundo ficou vazio. Quem é que vai fazer esse serviço aí? É a igreja. Aqueles que foram arrebatados por Cristo, que se encontraram com Cristo na nuvem, que receberam seus galardões e já foram preparados por Cristo durante aqueles 7 anos da grande tribulação, para quando ele se manifestasse, né, e estabelecesse o milênio, né, esses se espalhassem pelo mundo, né, e ajudassem a Deus, a Jesus, né, na administração desse mundo aqui. Então, o que fazia os Satanás e seus anjos, e que agora não faz mais, vai fazer a igreja de Cristo. Vai ajudar no reinado de Cristo. Vão reinar com Cristo na administração desse mundo, seguindo a orientação de Deus, né? E qual é a função deles? Entre tantas outras, né? Trabalhar no coração para que os homens se mantenham fiéis,
se mantenham no conhecimento da graça do Senhor Jesus, se mantenham na busca, né, da presença, da intimidade com Deus, e tantos outros negócios que às vezes vão trabalhar no mundo inteiro, né, para que os homens se mantenham fiéis a Deus. E ele, Jesus, né, administrando tudo isso aí do trono em Jerusalém, né, onde vai administrar tudo com vara de ferro lá, e nós, da igreja, vamos estar com ele, ajudando nessa administração aí. Mas o irmão vai perguntar, bom, será que é mesmo? Será que vai acontecer assim mesmo? Então, vamos dar uma lidinha em alguns textos para que os irmãos possam perceber isso aí. Reinar com Cristo no milênio. Seria o título dessa última partezinha desse estudo aqui, que não terminou, que tem uma parte ainda muito mais reveladora, que eu vou passar para os irmãos depois aí. Então vamos aqui em Apocalipse, capítulo 5, verso 10, que diz o seguinte: E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Reinaremos sobre a terra. Reinaremos com quem? Com Cristo sobre a terra. Aonde? No milênio. Não é isso? Mas vamos pegar mais um versículozinho aqui. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Como é que é aqui? Identifica alguém. Quem? A igreja. Por quê? Foi a igreja que teve parte na primeira ressurreição. Então, nós continuando aqui. Na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Entendeu aí? O texto está dizendo claramente, nós reinaremos com Cristo no milênio, né? E seremos sacerdotes, nós faremos aquilo que eu acabei de falar para os irmãos. Nós estaremos ministrando a vontade de Deus, a orientação nos homens, né? Para que se mantenham fiéis, busquem a Deus, né? Para que mantenham uma intimidade com Deus. Nós estaremos fazendo isso, seremos tipo sacerdote, mas não somente isso, mas muito mais do que isso, tenho certeza. Então nós reinaremos com Cristo, nós participaremos do seu reino durante o milênio aí. A igreja de Jesus, aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição. Aí você diz assim, bom, será que isso é possível mesmo? Será que é certo isso? E vamos para a Bíblia de novo. Vamos buscar a literalidade da Bíblia, para nós entendermos essas coisas aí. Né? Porque tem coisas aqui que ainda pode deixar dúvidas ainda. Mas então vamos aqui em Daniel. Vamos falar agora de principados, potestades e hostes espirituais. Né? Daniel 10, 13 diz o seguinte: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Quem é o santo que queria se encontrar com Daniel. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, este já príncipe do bem, né? Veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, ele não pôde ter um encontro com Daniel, encontro esse problema, esse conflito não tinha uma solução. Um conflito o quê? Espiritual. Um conflito entre um príncipe do bem contra um príncipe do mal, para abrir caminho para que o santo pudesse entrar e ter encontro com Daniel. Mas vamos mais adiante, isso vai ficar bem mais claro ainda agora aqui. Efésios capítulo 6, versos 2, nos diz o seguinte: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ora, o que é isso? É o inimigo com suas hostes celestiais trabalhando no mundo inteiro. E o conselho aqui não é para mim, para você, é para todos, no mundo inteiro. Essa guerra espiritual está no mundo inteiro. E o inimigo, com seus séculos, com seus demônios, com seus anjos caídos, com suas hostes espirituais, com seus potestades, com seus príncipes, estão pelo mundo inteiro desempenhando os papéis de maior ou menor importância, mas estão falando pelo mundo inteiro. Papel esse que de destruir-nos, de levar-nos à morte, de levar-nos ao inferno. Então nós temos esse exército do mal trabalhando espiritualmente para a nossa destruição. Temos ele. Agora, uma vez que Satanás foi preso com todos eles, nós vamos fazer esse papel para o bem. E quem é que faz esse papel hoje? Entre nós. Que se tem uma hoste espiritual do mal, tem uma hoste espiritual do bem. Ok? Então vamos lá ver aqui. Efésios capítulo 3, versos 10, que diz o seguinte: Para que agora,
pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, nos céus, o que está acontecendo aqui é um espelho do que acontece no céu. Mais uma vez, lá é assim, tem uma hierarquia, tem aqueles que são representantes que se apresentam do céu, e certamente tem seus príncipes, tem seus maiorais, tem sua hierarquia lá, que se apresenta perante Deus e que tomam conta, né, que administram e que pegam um conselho com Deus, né, que estão na presença de Deus. Aqui nós não temos esse do bem ainda. Por quê? Porque esses, né, são do mal que temos aqui hoje, que é Satanás e seus séculos, que estão no mundo inteiro fazendo mal aqui. Mas assim que Satanás for preso, a igreja do Senhor vai assumir esse papel, né? Lá dentro do milênio. E falar aqui do fim do milênio, né? De quando Satanás é solto, né? Ele vai reunir realmente todos aqueles revoltosos para essa última guerra contra os santos, né? Contra aqueles que permaneceram fiéis a Deus dentro do milênio, que vai ser a maioria, né? Mas é um grande número, porque isso é importante entender, que eles vão ter uma vida longeva para se possam confundir com Cristo e pensar que Cristo é meramente mais um como eles mesmos, né? E também confundir o seu coração, né? Ao longo do tempo, né? O desejo de possuir aquilo que não lhe pertence, que pertence a Deus, mais uma vez, como aconteceu no universo, no estudo, né? A origem do mal eu fiz para vocês aí, né? Então, aqui no fim do milênio, né, nós temos aqui, somente para encerrar essa parte, da tema do capítulo, que é o partido mais importante, que vai trazer a revelação, que os irmãos vão ficar chocados, né? E é importante saber da longevidade, né? E do volume de crescimento da população dentro do milênio, que faz parte desse último estudo, da necessidade de existir o milênio, essa última dispensação, a dispensação do tabernáculo, né? A dispensação profética do tabernáculo. Mas, indo aqui para o fim do milênio, né? Efésios 1:10 nos diz o seguinte, né? Final do milênio, né? Início da eternidade, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Esse texto nos faz lembrar de que versículo? Lá de Jacó, quando viu a escada, né, e os anjos circulando, subindo e descendo pela escada, né, a união, a interação. E nos faz lembrar também de Efésios, ali no capítulo 2, quando diz que já não sou estrangeiro, nem fora assim, mas concidadão dos santos e da família de Deus, quando nós efetivamente e de fato estaremos em comunhão com essa família. Porque, por enquanto, nós já somos dela, mas não temos interação com ela ainda. Mas vamos mais adiante um pouquinho aqui e preste atenção nesse último versículo, para encerrar esse estudo aqui, que diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versos de 22 a 23, que diz o seguinte, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, lá do sonho de Jacó, e aos muitos, milhares de anjos, esses milhares aqui é miríades de anjos, né? A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Ou seja, nós, quando entrarmos na eternidade aqui com Deus aqui, né, a partir do momento que Ele nos resgata, né, Ele nos aperfeiçoa. Aqui, quando nós saímos da vida, ainda saímos com muito defeito ainda. O que trabalha a nosso favor aí é que nós aceitamos isso de Cristo. Aceitamos a intervenção dele na nossa vida. Aceitamos Ele como Senhor. Aceitamos Ele como nosso Deus, como nosso aperfeiçoador, como nosso lapidador, como nosso ajustador. Então, essa aceitação dá a Deus, né, a liberdade de nos trabalhar em nós para nos tornar perfeito. E é isso que Ele vai fazer. Aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, que somos nós. Meus irmãos,
Então, nós temos aqui um estudo do interior do milênio, das coisas dentro do milênio. Poderia falar até mais algumas coisas aí, mas vou encerrar por aqui e prometer aos irmãos que o próximo estudo, ainda sobre esse assunto, vai ser bem interessante e os irmãos tenho certeza que vão gostar bastante. Fica com Deus aí, Deus abençoe a todos, bye bye, tchau, tchau, hein?